Juízes capítulo 16, versículo 23, diz o texto da palavra de Deus: Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom. E para se alegrarem, diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e que destruía a nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. Alangando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que tinha pela mão: Deixa-me, para que apalpe as colunas, e que sustenha a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. E Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, peço-te que lembres de mim, dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filhos dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, e com a mão direita e com a outra esquerda na outra, disse: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte, do que os que mataram na sua vida. Obrigado, Deus, por essa palavra. Espírito Santo, usa a minha vida. Senhor, Tu sabes que de mim mesmo eu não tenho nada. Eu sou dependente de Ti. Fala com o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Assentai-vos. Irmãos, nós vivemos um sistema no qual não se admite derrota. No mundo em que nós vivemos, não há espaço para os derrotados. Nós somos implacáveis com aqueles que perdem. Somos duros com aqueles que vão à falência. Ser vice-campeão na nossa sociedade não tem valor nenhum. Somente os campeões são valorizados. Por isso, muitas vezes nós não temos paciência, com os derrotados. E muitas vezes com nós mesmos nós nos cobramos. Tem que passar no vestibular, tem que passar no concurso. Na sociedade que nós convivemos, nós temos aprendido que nós temos que ser o mais bonito, o mais inteligente. Derrotado na nossa sociedade, é varrido para debaixo do tapete. Por que nós nos envergonhamos tanto das nossas derrotas? Porque muitas vezes nós escondemos o nosso passado feio lá debaixo do tapete. Porque nós sabemos muito bem que as pessoas derrotadas na sociedade que nós vivemos, são discriminadas. E quando eu falo de derrota, o que vem na minha mente, irmãos, uma coisa que vem na minha mente quando a gente fala de derrota humilhante, vem na minha mente os soldados do Iraque, O Iraque, quando invadiu o Kuwait e houve intervenção americana, e ali os Estados Unidos subjugou o Iraque, apareceu uma cena na televisão degradante, aqueles
aqueles soldados iraquianos vindo rastejando diante dos soldados americanos. Foi uma cena humilhante. Nós gostamos muito de ouvir pessoas bem-sucedidas. O empresário que foi à falência, ele não merece ser ouvido. Nós não conseguimos nos solidarizar com a mulher cujo casamento foi a ruínas. Nós somos implacáveis com um cristão que orou e não obteve uma resposta positiva na sua oração. Porque na nossa cultura, na nossa mentalidade, mesmo dentro das nossas igrejas, nós não admitimos, só admitimos vitória. Derrotado não tem vez. Por isso hoje, nesta noite, eu quero pregar uma mensagem oposta. Hoje eu quero ter o trabalho de defender o indefensável. Nesta noite eu quero ir contra a corrente. Nesta noite eu quero advogar uma causa perdida. Eu quero nesta noite pregar uma mensagem que está fora de moda. Eu quero nesta noite defender uma tese, no mínimo esquisita. E qual é essa tese, pastor? Que nem toda derrota é ruim. Nem todo fracasso é fracasso final. Hoje eu quero ajudar os derrotados. Eu quero falar hoje às pessoas que não são os melhores. Eu quero falar para você que está vivendo um tempo de crise, que você está vivendo um dilema na tua vida. Eu quero dizer para você nesta noite que as suas derrotas não são tão ruins assim. Esses dias eu ouvi uma frase muito interessante, e essa frase dizia o seguinte: que Deus teve apenas um filho sem pecado, mas não teve nenhum filho sem sofrimento. Irmãos, algumas derrotas nas nossas vidas são bem-vindas. Veja o exemplo de Sansão, o texto que nós acabamos de ler. Sansão foi um homem de muitas vitórias. Se você ver o livro de Juízes, você vai ver tantas vitórias que Sansão teve sobre os filisteus. Mas todas as vitórias que Sansão teve não o levaram a nada. Ele não chegou a lugar nenhum com as suas vitórias. Nenhum triunfo. O que ele fazia acabava não dando certo. E namorou-se com uma prostituta da cidade de Gaza, a capital da Filístia. E acabou revelando o seu segredo. Ele era um nazireu de Deus, e ele não podia passar navalha sobre a sua cabeça. Em consequência disso, teve os seus 2 olhos vazados a fogo. Vivia como um animal, fazendo o serviço de um burro, puxando um moinho. E foi através disso que ele aprendeu uma dura lição. Foi na derrota de Sansão que ele foi campeão. O versículo 30 que nós acabamos de ler, ele é enfático, porque ele diz o seguinte: foram mais os que Sansão matou na sua morte do que em toda a sua vida. Em um breve espaço de tempo. Por isso hoje eu quero falar para você que já foi derrotado.
A minha palavra é para você que já beijou a lona, você que já experimentou a amargura, uma derrota profunda na sua vida. Eu quero dizer para você nesta noite, que essas derrotas não são motivo de você se envergonhar. Eu quero dizer para você nesta noite que essas derrotas não são motivos de você estar batido. Você pode sim dar uma reviravolta nessa situação. Deixa eu rapidamente falar para você, e eu quero que você preste bem atenção. Alguns motivos que me levam a afirmar que as nossas derrotas não são tão ruins. Primeiro, por que as derrotas não são tão ruins, pastor? Porque ela nos ajuda a aprender que somos finitos e temos limitações. Vou repetir. Por que as derrotas não são tão ruins? Porque ela nos ajuda a aprender que nós somos finitos e temos limitações. Eu creio que uma pessoa que nunca experimentou derrota na sua vida se sente onipotente. Uma pessoa que nunca foi derrotada se sente autossuficiente, indestrutível. Mas a derrota, ela nos faz lembrar que nós somos finitos, que nós somos frágeis. Porque não há lugar melhor para conhecer, irmãos, a finitude de uma pessoa, a fragilidade de uma pessoa, do que num corredor do hospital, na porta de uma UTI. A pessoa pode ter muito dinheiro, a pessoa pode ser muito importante, mas dentro de uma UTI, lá no corredor de um hospital, a pessoa reconhece a sua fragilidade. Veja Sansão, por que ele deu uma reviravolta na sua vida? Porque agora ele é um escravo de olhos furados, vivendo como um animal. Nenhum homem de olho furado consegue ser arrogante, de nariz empinado. Sansão mudou o seu comportamento, porque ele foi lá no fundo do poço, porque agora ele é um homem fragilizado, porque ele beijou a lona. Agora ele não dependia mais das suas forças, ele dependia de Deus. Deixa eu falar para você rapidamente aqui, as bem-aventuranças do derrotado. Não são iguais a de Jesus, viu, irmãos? Mas é uma cópia, não está na Bíblia não. Só para você meditar. Bem-aventuradas minhas derrotas, porque me fizeram encarar a realidade, quando eu só queria viver de fantasia. Bem-aventuradas minhas derrotas, porque eu vivi embriagado pelos elogios, e agora tenho que viver na realidade da vida. Bem-aventuradas minhas derrotas, porque me mostraram áreas ocultas na minha vida, que precisavam ser corrigidas. Bem-aventuradas minhas derrotas, porque removeu o verniz da minha autojustiça, e me lançaram a depender da misericórdia de Deus. Bem-aventuradas minhas derrotas, porque me mostraram que sou pó, quando eu pensava que era de aço. Bem-aventuradas minhas derrotas, porque me tornaram consciente que eu preciso dos meus amigos, antes que eles precisem de mim. As derrotas, irmãos, não são de tudo ruins. Segundo, por que as derrotas, pastor, são bênção muitas vezes na nossa vida?
As derrotas nos ensinam as pessoas a se superarem. As derrotas ensinam as pessoas a se superarem. E é isso que diz o texto, que Sansão se superou. Naquele último gesto, naquele último fôlego de vida, diz a palavra de Deus, que ele matou mais pessoas à sua morte do que em toda a sua vida. Por quê? Porque é a audácia de um homem derrotado. Esses dias eu ouvi uma coisa que me chamou a atenção. Cuidado com as pessoas sofridas, elas se tornam impossíveis. Cuidado com Sansão, se ele já era perigoso antes do sofrimento, ainda mais agora, que ele é um homem sofrido, amargurado, olhos vazados, ele se tornou uma pessoa impossível. Se Sansão já era terrível, né, para os filisteus antes de passar aquele processo de escravidão, imagine depois. Escrevi algumas coisas aqui para a tua meditação. É o vento contrário que faz com que o carvalho fique bem fundo às suas raízes. É o vento contrário que faz com que o carvalho fique bem às suas raízes. É a tempestade que torna o marinheiro corajoso e a ameaça que nos faz intrépidos. Uma vez eu vi um caso de uma mulher que estava passeando num parque, se não me engano, nos Estados Unidos, na Austrália, não me lembro muito bem, e ela estava lá com o filho dela, e de repente veio um crocodilo e pegou a criança e começou a comer a criança. E diz a reportagem, essa reportagem saiu na imprensa do mundo todo, que essa mulher pulou ali no lago onde estava aquele crocodilo e tirou praticamente a seu filho da boca daquele jacaré, daquele crocodilo. Saiu na imprensa do mundo todo. Quem que ouviu essa reportagem aqui? Alguns irmãos ouviram. Por quê? Porque ela não tinha mais nada a perder, estava o seu filho ali, na boca daquele crocodilo. Aquela mulher se encheu de uma intrepidez. Se for morrer meu filho, eu vou morrer também. E ela se lançou ali e lutou com aquele animal feroz. Há pouco tempo também um senhor já de idade, estava lá os seus netos passando uns dias lá no sítio onde ele morava, e de repente ele vai procurar seu neto lá, está lá, vão chamá-lo, e estava lá o menino já, todinho tomado por uma sucuri. Quem lembra dessa reportagem, quem viu? E a sucuri ali amarrando, e já, porque os irmãos sabem que a sucuri, ela mata por sufocar, ela sufoca a pessoa. Ela sufoca a pessoa. E estava aquela criança sendo tomada por aquela serpente. Aquele homem já de idade se encheu de intrepidez e lutou com aquela cobra. E ele conseguiu livrar a criança e matar a serpente. Por quê? Porque a intrepidez de uma pessoa que está sendo derrotada. Sansão, depois de ser derrotado, ele se superou. O grande músico, irmão, chamado Beethoven, muitos irmãos já ouviram falar, mesmo surdo, se superou e se tornou um dos maiores músicos eruditos do mundo. José foi traído pelos seus irmãos, acusado injustamente de estupro pela mulher de Potifar. Por causa disso ele vai parar numa masmorra. Mas José se supera e chega a ser vice-rei na terra do Egito. Você pode escolher nesta noite, na autoridade do nome de Jesus,
o teu sofrimento, o teu problema vai se tornar você uma pessoa ranzinza, uma pessoa amargurada. Ou você vai aproveitar este momento de sofrimento que você está passando na sua vida, este momento de dor que você está passando na sua vida, este momento de derrota que você está passando na sua vida, e vai dar a volta por cima em nome de Jesus. A escolha é tua. O mesmo martelo que despedaça o vidro é o mesmo martelo que forja o aço. O mesmo fogo que consome a palha é o mesmo fogo que purifica o ouro. O mesmo vento que amedronta o pardal é o vento que faz com que a águia voe alto. Eu quero dizer uma coisa nesta noite. A derrota, ela não vem para te derrubar. Ela vem para que você aprenda a se superar e sair lá na frente como vitorioso. Vamos aplaudir Jesus por isso. Mas, por que as derrotas não são tão ruins, pastor? Porque as derrotas nos fazem ser solidários com os que sofrem. As pessoas que nunca sofreram, irmãos, são frias em relação ao sofrimento alheio. Os que sofrem geralmente são solidários com aqueles que sofrem. Você já notou que as maiores pessoas enganjadas em lutas por entidades como a PAI são pessoas que têm filhos deficientes? Você já notou que pessoas engajadas com os alcoólatras anônimos são pessoas que têm problema de alcoolismo na sua família? Uma vez eu vi uma reportagem das crianças desaparecidas, e como é triste ter um filho desaparecido. E eu vi a mulher que é presidenta desta organização, que dirige essa organização, ajuda outras mães acharem seus filhos desaparecidos. E eu vi uma reportagem dela comovente. O filho dela desapareceu e ela nunca encontrou o seu filho. Mas mesmo assim, ela não ficou na sua casa chorando, reclamando. Ela aproveitou aquele momento de dor e se uniu e começou a ajudar outras mães a acharem seus filhos. Por quê? Porque nasceu de um momento de dor. Você sabe por quê? A Fundação Ayrton Senna hoje é uma grande força no Brasil, porque nasceu da dor da morte do Ayrton Senna. Igrejas missionárias, irmãos, são aquelas que nasceram da pobreza. Igrejas que se envolvem em missões são aquelas que sabem o que é dificuldades. E nós podemos nos incluir nisso, porque somos uma igreja engajada em missões. E Deus sabe quantas dificuldades nós passamos neste lugar. Eu nunca me esqueço que quando nós fomos começar esse ministério aqui, fui eu e o pastor Alexandre, nós fomos ali na Santa Efigênia, na rua do seminário, comprar instrumentos para a igreja. E eu estourei meu limite de cartão de crédito para a gente comprar os instrumentos básicos para a igreja. E eu tive que passar pelo constrangimento de ter que usar meu cartão de crédito, que é constrangedor, e ali não consegui usar uma coisa particular minha e dar sem limite estourado. Por quê, irmãos? Tantas dificuldades. E nós podíamos citar tantas que nós passamos neste lugar. Por quê?
Hoje nós entendemos a dificuldade de um missionário que está no campo e não tem muitas vezes, né? Não tem recurso, não tem, como a gente lê o informativo da Kairos, não tem um tempo para acomodar o povo, não tem uma condução para andar no lugar. Enquanto a igreja aqui no Brasil, muitas pessoas vivendo que nem um nababo, construindo o templo de Salomão, e tantos missionários aí, querendo ir por campo, e não pode ir. Porque quando a gente aprende a sofrer, irmãos, nós entendemos o sofrimento alheio. O texto mais significativo do Antigo Testamento é Isaías 53, que diz a respeito de uma profecia dada há mais de 750 anos antes de Jesus nascer. O profeta Isaías, se você ler Isaías 53, você vai ver que Isaías já fala do sofrimento de Jesus, homem de dor. Eu quero resumir aquilo que eu estou querendo dizer, é que a dor nos ajuda a chorar com aqueles que choram. Nos ajuda a ser solidário com os problemas alheios. Quem nunca passou por dor, nunca passou por problema, não sabe entender o sofrimento das pessoas. Número 4, por que a dor, porque a derrota não é de tudo ruim na nossa vida. Número 4, porque as derrotas nos ensinam a sermos maleáveis. As derrotas nos ensinam a sermos maleáveis. Sansão agora já não é mais aquele homem arrogante que era antes. Aquele homem que andava de nariz empinado. Agora Sansão está quebrado, está disposto a aprender de Deus. Sansão que vai derrubar aquela pilastra e matar mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Não é mais aquele Sansão autossuficiente, não, é um Sansão quebrantado e contrito. Salmo 119, versículo 67 diz: antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Salmo 119, versículo 71 diz: foi bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi bom para Sansão ter os olhos furados, porque agora ele pode ser barro nas mãos de Deus. E isso não é só no campo espiritual não, irmãos. Isso vale para a vida material também. Você sabia que Bill Gates, dono da Microsoft, só contrata na sua empresa executivos que vêm de empresas falidas? Porque são homens ensináveis, estão dispostos a aprender. Ele só contrata pessoas assim. De que empresa você veio? Eu venho de uma grande multinacional de sucesso, então você não serve. De que empresa você veio? A minha empresa quebrou, faliu. É com você mesmo que eu quero trabalhar. Porque são pessoas maleáveis, pessoas tratáveis. Irmãos, é na hora da dor e da derrota que começamos a avaliar: Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? O perdedor que não tem mais nada a perder, ele se torna uma pessoa destemida. Sansão pensou mais ou menos assim: cego já estou, escravo sou,
eu não tenho mais nada a perder, eu vou em frente. As grandes vitórias de homens e de mulheres foram vitórias de pessoas que aprenderam a dar volta por cima. Aquela historinha, né, uma piadinha aqui no meio daquele homem que foi numa cartomante. E ela disse para ele o seguinte: você vai ser pobre e infeliz até 37 anos de idade. Aí ele perguntou para ela, e aí ele arregalou um olho e perguntou para ela: e depois dos 37? Ela respondeu: você vai continuar pobre, só que acostumado. A intrepidez de um homem derrotado é bem maior do que aquele homem que não está acostumado a perder. Mas a pergunta que eu creio que você quer me fazer nesta noite, e eu vou responder para você, é a seguinte: pastor, o que eu tenho que fazer para ser vencedor na minha derrota? O que eu tenho que fazer para ser vencedor na minha derrota? Duas coisas para a gente terminar. Primeiro, nunca perca de vista o quadro grande. Que quadro grande é este, pastor? É o grande projeto, é o desígnio maior. Se você não quiser viver debaixo de opressão e de derrota, você tem que olhar o quadro grande, não o pequeno. Você não pode ficar no varejo, você tem que ir para o atacado. Não pense no imediato. Pense no propósito final que Deus tem para a tua vida. Nunca pense numa derrota como degrau para baixo, mas pense no degrau para cima. De repente a tua vida hoje é só um borrão, mas deste borrão Deus está pintando uma coisa linda. Deixa eu falar uma coisa para você: nunca zombe de um homem e de uma mulher que está debaixo de chicote. Nunca zombe de uma pessoa que está sendo derrotada, porque o quadro final ainda não foi pintado. Quando José estava preso no calabouço, e as coisas pareciam meio sem sentido para ele, porque a sua vida é apenas um borrão, naquele quadro principal que Deus estava pintando, Estevão estava sendo apedrejado, e isso não faz sentido nenhum. Mas este apedrejamento está tendo um impacto muito grande num jovem chamado Saulo de Tarso. Paulo está sendo chicoteado na cadeia, e isso não faz sentido nenhum. Mas vai fazer um sentido muito grande no caráter do jovem chamado Timóteo. Talvez você esteja aqui nesta noite buscando uma resposta para o teu sofrimento. Antes de chorar, antes de reclamar, olha para o quadro grande, pois Deus está no controle. O quadro da tua vida ainda não terminou de ser pintado, Deus só fez um borrão. A paisagem linda, o final feliz,
ainda vai ser pintado. Deus não terminou com você. Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz: na verdade, nenhuma correção parece no momento ser de motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois de produzir um fruto pacífico, produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela têm sido exercitados. Se você quiser vencer na vida, faça como Sansão, que mesmo debaixo de chicote, ele não perdeu de vista o quadro grande. Um dia o meu cabelo vai crescer, um dia eu vou sair deste moinho. Deus ainda não terminou comigo, a minha vida ainda está no borrão, o quadro lindo da minha vida ainda vai ser pintado. Talvez você esteja olhando o quadro pequeno, e o quadro pequeno é o teu problema, a tua dificuldade, é a tua luta. Mas a tela principal, a obra-prima de Deus, aquele quadro que vai a assinatura de Deus na tua vida, está sendo pintado em nome de Jesus. Segundo, se você quiser viver debaixo da opressão, se você não quiser viver debaixo da opressão e da derrota, mude a sua filosofia de vida. Deixe de ser uma pessoa, irmãos, obstinada pelo sucesso. Importe-se, preste atenção, em ser obstinada por princípios e caráter. Se você for uma pessoa obstinada pelo sucesso, toda derrota vai ser final na tua vida. Vai te puxar para baixo. Mas se você é um homem, uma mulher comprometido com valores, com caráter, cada estágio, cada etapa, cada situação, cada sofrimento, cada luta na sua vida, vai ser um degrau em que você vai subindo cada vez mais para ser parecido com Jesus. Foi por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 27 diz assim, olha que ele fala a respeito de Moisés. Pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme, porque viu aquele que era invisível. Moisés abriu mão do sucesso, das regalias do Egito, porque Moisés, ele tinha como filosofia de vida o caráter. Deus está pintando o quadro da tua vida. O atleta, irmãos, ele tem um recorde a alcançar. Tem uma corrida para ganhar e ele não pode perder o foco. Se você continuar na tua vida sendo obcecada pelo sucesso, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você for obcecada por caráter, princípios, compromisso
ideais, a tua vida vai ter um final feliz. O que você quer fazer da tua vida? O que você vai fazer com as tuas derrotas? De repente você está aqui nesta noite e você já jogou a toalha. Tem muitas pessoas que já jogaram a toalha. Tem muitas pessoas que estão como um Sansão, puxando o moinho, e não conseguem sair daquela situação. Tem muitas pessoas que estão vendo apenas o quadro pequeno. Eles não conseguem contemplar o quadro grande que Deus está pintando na sua vida. Tem muitas pessoas obcecadas pelo sucesso. Tem muitas pessoas que já beijaram a lona. E eu quero te desafiar nesta noite a dar a volta por cima, em nome de Jesus. Ah!
Em nome de Jesus.